Do Lu da Lu. Volume 17. Capítulo 116. Singular céu aveludado, tigre partindo o dragão. O grande mestre permaneceu calmamente na área dos participantes da Academia Shrek, atentamente assistindo as duas pessoas prestes a começar a luta. Sua expressão facial estava calma. Embora Dai Mubai não fosse o último da lista de membros da Academia Shrek de hoje, para ele, essa era a luta final. Assim como o bispo de platina do Hall dos Espíritos Salas disse, a razão pela qual a Academia Shrek conseguiu derrotar seus oponentes tão facilmente nessa luta, além da própria força deles, era também por causa da estratégia quase perfeita do grande mestre. A colisão entre os dois lados finalmente começou. Com serpentes de eletricidade irrompendo, Yu Tianxin rugiu, voando e pulando diretamente sobre Dai Mubai. No estilo de batalha, com o espírito dragão azul relâmpago tirano, ele era sem dúvidas igual a Dai Mubai, um atacante poderoso entre os atacantes poderosos. Dentro das veias de todos os discípulos diretamente relacionados ao clã dragão azul relâmpago tirano fluía um sangue extremamente agressivo. Ataque era a melhor defesa. Apenas ataque. Isso poderia derrotar o oponente de forma mais direta. As garras do dragão azul relâmpago irromperam simultaneamente. As energias de duas garras de dragão foram lançadas por Yu Tianxin. Isso era o que tornava o espírito dragão azul relâmpago tirano formidável. O poder do espírito aumentaria um pouco a cada nível. Habilidades espirituais iguais quando usadas em níveis diferentes receberiam o suporte do próprio espírito. Como um espírito de primeira classe, o dragão azul relâmpago tirano sem dúvidas possuía esse tipo de vantagem. Dai Mubai não se esquivou. Nesse tipo de batalha, quem se esquivasse primeiro perderia a luta. Portanto, ele não apenas não se esquivou, mas ao contrário, foi encontrá-lo com uma postura ainda mais tirânica. Ambos usaram suas primeiras habilidades espirituais e sob o efeito da barreira do tigre branco, luz branca irrompeu. Afiadas garras de tigre foram ejetadas e as quatro palmas, de dragão e tigre, colidiram violentamente no meio do ar. Hong. Duas silhuetas voaram para trás praticamente simultaneamente. Serpentes de eletricidade se enrolaram em Dai Mubai, seu longo cabelo dourado flutuando sem vento com a agitação dos raios, o pelo de tigre branco sobre seus braços ficando eriçado. O elemento de raio do dragão azul relâmpago tirano não era algo com o que a aranha do trovão podia se comparar. Tendo recebido essas garras do dragão azul relâmpago, o corpo de Dai Mubai estava aguentando um poderoso ataque de raios. Mas seu oponente não estava nem um pouco melhor. As palmas escamadas de dragão de Yu Tianxin tinham cada uma 5 profundas cicatrizes brancas, rachaduras já apareciam em suas escamas. A força das garras afiadas do tigre branco igualmente deixaram sua marca nele. Julgando pela primeira colisão, os dois lados estavam aparentemente equiparados. Uma leve luz dourada apareceu debaixo do pelo do tigre branco. A defesa Vajra imortal que o singular crisântemo de veludo do céu provia a Dai Mubai rapidamente dispersou a ameaça dos raios. Os dois lados haviam praticamente acabado de pousar antes deles dispararem mais uma vez, novamente avançando um sobre o outro. Dai Mubai havia consumido apenas um pouquinho de poder espiritual na luta anterior e ele estava 2 níveis acima de Yu Tianxin. Agora podia-se dizer que o poder espiritual dos dois estava exatamente igual. Essa luta seria resolvida entre os espíritos e habilidades espirituais dos dois lados. Aquele com mais experiência de combate, com o espírito mais poderoso, poderia obter a vitória nessa luta. Nenhum dos lados hesitou. A terceira habilidade do tigre branco de olhos cruéis, transformação do tigre branco Vajra, ativada. A terceira habilidade do dragão azul relâmpago tirano, fúria do deus do trovão, ativada. A forte luz branca se tornou dourada. O corpo de Dai Mubai abruptamente se encheu de poder e esplendor. O pelo branco cobrindo seu corpo se tornou completamente dourado. Aquela marca negra de rei na sua testa aparecendo claramente. Músculos cheios de força explosiva. Dessa vez, até as afiadas lâminas das suas garras de tigre se tornaram douradas. Seu poder de ataque chegou no limite do que ele conseguia aguentar agora. Sob o efeito da transformação do tigre branco Vajra, a força de Dai Mubai havia sem dúvidas chegado no seu nível mais assustador. A fúria do deus do trovão de Yu Tianxin e a transformação do tigre branco Vajra de Dai Mubai eram sem dúvida músicas diferentes tocadas com habilidades equiparadas. Habilidades de trovão aumentadas em 100%, poder espiritual crescendo em 100%. Sem dúvida a manifestação do poder do espírito dragão azul relâmpago tirano. A intensa luz azul se tornou completamente roxa azulada. Uma camada de raios se formou como uma armadura sobre seu corpo. Aquele par de garras de dragão claramente ficou ainda maior e as rachaduras deixadas pelas garras de tigre desapareceram completamente. Nesse momento o poder espiritual dos dois lados já havia chegado no seu ponto máximo. A verdadeira colisão começou. Do lado de fora do ringue, quer fossem os estudantes da academias ou aqueles cavaleiros da família imperial, agora não havia um olhar que não estivesse focado no ringue. Essa era a colisão de verdadeiros poderes, realmente brilhante. Embora os dois lados tivessem apenas 40 e poucos níveis de poder espiritual, seus espíritos formidáveis e suas personalidades implacáveis provaram o terror deles para todos. Até os poderosos mestres dos espíritos do mundo todo nos assentos VIP com poder espiritual que excedia o deles não puderam evitar ficar contagiados. Quer fosse Yu Tianxin ou Dai Mubai, a convicção de vitória certa deles já havia infectado todos os observadores.
15 toneladas de trovão. Onda de luz do tigre branco. As segundas habilidades espirituais deles irromperam sob o efeito das suas terceiras habilidades espirituais. Uma rica esfera de luz dourada foi atirada e o que a encontrou foram incontáveis flechas de raios roxo-azulados. Na fração de segundo em que as estonteantes luzes dourada e roxa se colidiram, o ringue inteiro pareceu brilhar ao ponto de rivalizar com o sol. As enormes flutuações de poder espiritual fizeram o coração inteiro do ringue tremer. Nenhum dos lados havia usado qualquer tipo de técnica. Essa era apenas uma pura disputa de habilidades espirituais. Quanto mais a luta se parecia com isso, mais perigosa ela se tornava. Se qualquer um dos lados fosse forçado numa desvantagem, então a luta iria acabar imediatamente. Além disso, o lado perdedor estava fadado a acabar seriamente ferido. Com outro som alto, os dois se colidiram e voaram para longe mais uma vez após o contato, dois corpos em direções diferentes. Gotas de sangue escorreram dos cantos de suas bocas. A força dos dois lados havia chegado num nível extremamente assustador. Eles não pareciam ter mudado muito, mas os peitos arfantes deles mostravam o quão grande foi a influência da colisão de agora há pouco neles. E o Tianxin encarou Daimubai fixamente e Daimubai também o encarou da mesma forma. O oponente de Daimubai era sem dúvidas a carta na manga entre as cartas na manga da Academia Trovão. Na geração mais jovem do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano, e o Tianxin e o Tianheng sempre foram considerados as estrelas gêmeas mais extraordinárias. Nunca houve uma diferença muito grande de força entre eles, era apenas por Yu Tianheng ser um pouco mais novo do que Yu Tianxin que ele recebia um pouco mais de atenção. Para superar Yu Tianheng, para ganhar um pouco mais de aprovação da sua família, Yu Tianxin nunca se atreveu a relaxar nem por um dia. Ele havia investido ainda mais esforço do que seu primo mais novo e mais talentoso. Antes de se juntar a essa competição ele já havia decidido que precisava definitivamente chegar às finais para aberta e justamente derrotar seu primo, para provar para todo o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano que ele era o futuro líder mais extraordinário do clã. Sem nem mesmo encontrar Yu Tianheng, como ele poderia perder? Daimubai sem dúvidas era um dos gênios da Academia Shrek. Antes de Tang San chegar, até o talento de Mahongijun era inferior ao dele. Olhos cruéis com pupilas duplas, um caráter incomum. Desde o dia em que ele nasceu, ele já estava destinado a ser fora do normal. Vira o Império Seldou contra sua vontade, vira a Academia Shrek, era com o objetivo de se tornar ainda mais poderoso. Prevalecendo sobre oponente após oponente. Em seu coração, a palavra derrota nunca existiu. Ele não podia perder, ele não iria perder. Confrontando um oponente do mesmo nível, seu coração estava sedento pela vitória e cheio de perseverança. Esses dois se colidiram como uma ponta de agulha contra uma aresta de trigo. O resultado seria decidido apenas pela força máxima deles. Finalmente nesse momento, com orgulho igual, ao ponto de eles nem mesmo usarem técnicas, para eles essa luta também se tornou uma batalha de honra. Eles tinham que usar força absoluta para derrotar seu oponente e não técnicas. Com estilos extremamente similares, os dois haviam tomado essa decisão da primeira vez que colidiram. Ninguém poderia mudar essa decisão. Sem usar habilidades espirituais, os dois corpos colidiram mais uma vez. Dessa vez essa foi uma pura batalha física. Garras de tigre e garras de dragão, cada uma atingiu o corpo do oponente, cada uma irrompendo com uma força formidável. Escamas de dragão irradiaram para todas as direções, pelo de dragão voou pelo ar, a briga entre o dragão e o tigre entrou inteiramente numa fase branca e quente. Cada vez que eles colidiam ambos iriam inevitavelmente ser feridos, sangue começou a fluir, linha após linha de cicatrizes começaram a aparecer sobre esses dois homens valentes. Porém, seus olhares ainda eram teimosos, mal escondendo sua sede de vitória. Hong. A palma de Daimubai atingiu o peito do oponente e as garras de dragão de Yu Tianxin também atingiram os ombros dele. Os dois mais uma vez voaram em resposta. Porém dessas vez, eles não conseguiram se controlar e permanecer de pé e praticamente simultaneamente caíram no chão, rolando e abrindo a distância entre eles. Poder espiritual foi rapidamente consumido sob o efeito das terceiras habilidades espirituais deles. Daimubai se levantou com dificuldade, e o Tianxin também, mas ele ainda foi meio segundo mais lento do que Daimubai. As expressões faciais deles não podiam mais ser compreendidas e suas roupas estavam ainda mais manchadas de sangue. Sons foram emitidos dos ossos de Daimubai por causa do esforço e seus olhos cruéis já estavam cheios de loucura. Vamos, deixe-nos decidir o resultado. Quem conseguir permanecer de pé aqui no final será o vencedor. Sua monstruosa voz fria como gelo era imperiosa. Embora ele ainda tivesse apenas 17 anos, agora ele já parecia um homem de personalidade indomável. Certo. E o Tianxin deu a sua resposta sem a menor hesitação. Os dois cuspiram sangue praticamente simultaneamente, o formidável poder espiritual deles mais uma vez se condensando. Do lado de fora do ringue, o olhar de Zuzukin já estava entorpecido. Ela esteve o tempo todo assistindo ao Daimubai com atenção e quando ela viu a selvageria naqueles olhos cruéis com pupilas duplas, a agitação em seu coração quase não pôde ser contida. Ela e Xiao Wu eram diferentes. Se Tang San fosse ferido, Xiao Wu definitivamente iria querer ansiosamente avançar imediatamente. Mas não Zuzukin. Embora ela nunca tivesse dado nenhum sinal disso, em seu coração, desde quando ela nasceu,
O dono desses olhos cruéis já estava destinado a ser seu homem. Vendo seu homem revelar seu poder no campo de batalha, ela jamais tentaria pará-lo. Se ela pudesse, ela iria acompanhá-lo e lutar junto dele. Se ela fosse uma observadora, então ela iria apenas ficar e observar. Ela não se preocuparia com o resultado de Daimubai. Se ele vencesse, ela iria tratar seus ferimentos. Se ele morresse, ela iria segui-lo. Seu homem era o homem mais poderoso. Era assim que ela realmente via a personalidade de Daimubai. Ela já havia há muito tempo decidido que jamais deixaria que suas lágrimas se tornassem um fator que o influenciasse. A luz dourada mais uma vez se tornou branca e esfera após esfera de luz começou a surgir nos arredores de Daimubai. A luz roxa azulada desapareceu, novamente voltando a ser azul. Linha após linha de cobras de eletricidade se condensaram, se transformando numa serpente de 1 metro de comprimento. Quarta habilidade espiritual do tigre branco de olhos cruéis, chuva de meteoros do tigre branco. Quarta habilidade espiritual do dragão azul relâmpago tirano, inveja do dragão azul divino ao quadrado. Essa era a colisão final para decidir a vitória ou a derrota. Sem qualquer decoração, apenas uma disputa de força total. Nos assentos VIP, o imperador Shuye já estava de pé. Sua face estava muito séria. Quando o regente se levantou, como os outros poderiam permanecer sentados? Incluindo os professores e os estudantes de todas as academias, agora todos eles também se levantaram para assistir ao resultado final da luta. Independentemente do resultado, a cena da força dessas duas pessoas seria gravada em seus corações. Suas terceiras habilidades espirituais já estavam prestes a colapsar. Porém, nesse momento final, com elas como base para lançarem suas quartas habilidades espirituais, era a chave da vitória ou derrota. E o Tianxin sabia disso e Daimubai também. Portanto, eles fizeram a mesma escolha. Nesse momento, quando eles lançaram seus ataques finais, também seria o momento em que o resultado da luta seria decidido. Quando a onda de luz do tigre branco encontrou com as 15 toneladas de raios, foi o poder espiritual de Daimubai que estava mais condensado, o do oponente se dispersou e nesse momento, quando a chuva de meteoros do tigre branco se encontrou com a inveja do dragão azul divino, aconteceu o exato oposto. Incontáveis meteoros brancos surgiram, se tornando completamente dourados à medida em que eles voavam pelo ar. A serpente azul mostrou suas presas e se moveu, encontrando com aquela chuva de meteoros para decidir seu destino. A violenta colisão fez o ringue inteiro gemer em lamento, grandes pedaços de solo explodiram no ar por causa das intensas explosões. Na fração de segundo em que as explosões começaram, ninguém sabia se no fim o dragão iria ou não extinguir os meteoros ou se os meteoros iriam partir ou não o dragão. O resultado final surgiu após várias respirações. Rong 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 rong. A poeira das incontáveis explosões ocultou as silhuetas dos dois homens tirânicos. No ringue, a terra flutuando se condensou numa crescente nuvem em forma de cogumelo. A onda de choque causada pelo violento poder espiritual forçou os estudantes mais próximos a impelir seu próprio poder espiritual para resistir a ela. As bandeiras do Império Céu-Do ao redor do ringue balançaram loucamente por causa da força desse impacto. Estava acabado, tudo estava acabado. A poeira baixou enquanto toda a luz estonteante desaparecia à medida que o dragão e o tigre desapareciam simultaneamente, tudo já estava acabado. Os dois ainda estavam de pé. Dois homens cobertos por cicatrizes e hematomas, nenhum havia caído. Parados ali, eles olharam um para o outro, imóveis. E o Tianxin sorriu, Daimubai também sorriu. Embora as expressões sorridentes deles parecessem muito rígidas, elas ainda estavam cheias de sinceridade. Muito poderoso, ainda mais poderoso do que eu imaginei. Essa é a sua verdadeira força? Eu perdi. Embora ele não quisesse, isso precisava ser admitido. E o Tianxin disse isso calmamente. Daimubai disse indiferentemente. Não, você não perdeu. Embora você tenha perdido essa luta. Porém, seu coração não perdeu para mim. Eu esperarei ansioso pela próxima vez que nós nos encontrarmos. Certo. As últimas palavras escaparam da boca de Yu Tianxin. No momento seguinte, ele finalmente ficou completamente incapaz de controlar seu corpo e como uma montanha de ouro colapsando, ou como um pilar de jade tombando, ele ruidosamente caiu no chão. As escamas de dragão sobre seus braços se romperam no mesmo instante, sangue voando em todas as direções. Daimubai continuou de pé, suas costas perfeitamente eretas, lentamente se virando com dificuldade, seu olhar primeiro caindo sobre o grande mestre, em seguida sobre Tang-san, Ma Hongijun, Oscar, esse grupo de companheiros. Ele parecia dizer a todos: eu venci, a Shrek venceu. Seus olhos cruéis finalmente caíram sobre aquela ampla e bela figura e Daimubai finalmente viu sua face sorridente, como se uma geleira tivesse derretido. No momento seguinte, aquela geleira derretida se transformou numa linha de sombras que cresceu diante dele. Tudo se tornou vago, como se ele visse através de uma camada de névoa. Daimubai fez o seu máximo para abrir seus olhos, vendo claramente aquela sombra crescendo na sua frente. Porém, várias dezenas de flechas de sangue repentinamente dispararam de seu corpo alto e robusto lentamente tombou no chão. Direto nos braços daquela silhueta rapidamente se aproximando. Sangue manchou seus corpos. Zuzukin não chorou. Ela sorriu, embora agora seu sorriso não fosse particularmente bonito. Puxando seu homem para mais perto,
Ela o ajudou a endireitar suas costas mais uma vez. Porque ela sabia que seu homem jamais se renderia no campo de batalha. Dessa forma, com ela praticamente carregando todo o seu peso, eles deixaram o ringue passo a passo. A Academia Shrek versus a Academia Trovão. A Academia Shrek venceu 12 vitórias sucessivas. Embora essa competição já estivesse acabada, ninguém poderia esquecer da cena daquela amarga luta por um longo tempo. Não se podia dizer que essa luta teve um verdadeiro vencedor, porque ambos os lados participantes ainda eram jovens. Eles ainda tinham tempo. A verdadeira luta deles deveria estar qual deles chegaria primeiro no limite do topo. As lutas do dia acabaram. Tang San carregou a já consciente Xiao Wu. Zhu Zuqin apoiou Dai Mubai e a Academia Shrek se preparou para retornar ao acampamento. Era digno de nota que Zhu Zuqin se recusou a deixar qualquer outra pessoa ajudá-la, insistindo em ela mesma suportar Dai Mubai. Embora ela não chorou e ela também não disse nada, seus olhos especialmente belos já estavam há muito tempo completamente vermelhos. Tang San. Uma pessoa bloqueou o caminho de volta para o acampamento da Academia Shrek. Ma Hongijun franziu o senho. O que é isso? Por que todas as vezes alguém nos para? Dessa vez não era o mas sim aquele homem comumente sorridente e que tentava se tornar amigo deles. O capitão do time da Academia Vento Divino, Feng Xiaotian. Tang San entregou Xiao Wu aos outros, se aproximando até ficar diante de Feng Xiaotian. Ele conseguia encarar homens muito mais facilmente do que conseguia encarar o O que você quer? No início da competição de rankings, Feng Xiaotian havia frequentemente vindo vaguear do lado da Academia Shrek, mas recentemente, ele não havia sido visto de novo. Feng Xiaotian respirou fundo, suprimindo as emoções que ameaçavam explodir para fora de seu coração a qualquer momento. O sorteio acabou agora há pouco. Amanhã nós seremos oponentes. É. Tang San atentamente observou Feng Xiaotian. Assim como o grande mestre havia julgado, a sorte da Academia Shrek foi ruim. Logo após enfrentarem a Academia Trovão, eles iriam diretamente enfrentar outro oponente poderoso e, aliás, muito provavelmente o mais poderoso nessa competição exceto pela própria Academia Shrek. Feng Xiaotian fixou seus olhos em Tang San. Já faltava há muito tempo aquele sorriso risonho em sua expressão. Tang San, hoje vocês acabaram de lutar contra a Trovão. Eu não quero tomar vantagem de vocês. Amanhã eu subirei primeiro. Eu espero que você também seja o primeiro. Vamos decidir entre nós dois quem será o campeão final da competição de rankings. Se eu perder, a Academia Vento Divino irá conceder. Tang San encarou sem reação. Da forma de Feng Xiaotian falar, ele claramente sentiu uma intenção um pouco dura. Ele não entendia o porquê esse cara geralmente sorridente diante dele iria repentinamente se tornar tão sério. Mas a sensação que Feng Xiaotian passava para as pessoas agora era um pouco contida. Os olhares do grupo da Academia Shrek se focaram todos em Tang San. Ninguém disse uma palavra. Tang San balançou sua cabeça. Me desculpe, eu não posso concordar. Decidir o resultado em uma luta não seria nenhuma desvantagem para a Academia Shrek. Dai Mubai estava ferido, claramente incapaz de participar na luta de amanhã. Essa era uma grande desvantagem para a Academia Shrek. Mas Tang San ainda não concordou. Você não tem coragem? O olhar de Feng Xiaotian se tornou provocativo numa fração de segundo. Nós somos um time, eu não posso tomar decisões pelos meus amigos. Eu posso apenas representar a mim mesmo. Eu não posso representar o time inteiro da Academia Shrek. Tang San disse calmamente. Feng Xiaotian subitamente ficou irritado. Tang San, seu covarde. Eu só quero diretamente lutar contra você. Assim como Dai Mubai fez com Yu Tianxin hoje. Vendo os olhos de Feng Xiaotian gradualmente se avermelharem. Embora Tang San não soubesse a razão dele estar assim, ele também não perguntou. Concorde com ele, pequeno San. Nós confiamos em você. A voz fraca de Dai Mubai soou. Dê a ele uma batalha entre homens. Se eu não estou errado, a razão dele para fazer esse pedido deve estar relacionada a Em conquistas bem-sucedidas em assuntos do coração, talvez ninguém na inteira Academia Shrek poderia se comparar ao Dai Mubai. Com seu olhar incisivo, esses dias como espectador já haviam lhe permitido há muito tempo ver por trás dos pensamentos de Feng Xiaotian sobre o E Feng Xiaotian também não havia reaparecido desde o dia em que o veio procurar por Tang San. Conectar tudo isso podia facilmente explicar a conduta de Feng Xiaotian de hoje. O grande mestre também acenou com a cabeça para Tang San. Já que é assim, deixe essa única batalha decidir o resultado. Na batalha de amanhã o resultado final será decidido por vocês dois. Vendo cada um dos seus companheiros assentirem para ele, Tang San novamente encarou Feng Xiaotian. Certo, eu aceito o seu desafio. Nesse momento, o olhar de Tang San abruptamente se tornou severo. A aura acumulada dentro dele irrompeu como um vulcão, resolutamente atingindo Feng Xiaotian. Feng Xiaotian subconscientemente recuou um passo, mas rapidamente de um passo à frente de novo, suas auras colidindo violentamente. Se você perder, depois eu espero não vê-lo ao lado da de novo. Feng Xiaotian falou enquanto praticamente rangia seus dentes. Tang San disse friamente. Ela é ela, eu sou eu. Não há qualquer relação entre nós. Terminando de dizer isso,
Ele segurou Xiao Wu e partiu com o grupo da academia Shrek sem virar sua cabeça. O cheiro de pólvora desse lado naturalmente atraiu a atenção dos outros e isso, é claro, também incluía a Academia das Chamas. Wu Shuang olhou para um tanto inerte irmã mais nova ao seu lado. Era isso o que você queria ver? Wu vagamente balançou sua cabeça. Eu não sei. Wu Shuang falou com um significado profundo em seu olhar. Então quem você espera que vença a competição de amanhã? Wu piscou. Ela repentinamente descobriu que ela realmente não parecia mais estar sedenta pela derrota de Tang San. Voltando para o acampamento, todos se juntaram ao lado de Dai Mubai. Após cuidadosa inspeção, o grande mestre, Flender e os outros descobriram que os ferimentos de Dai Mubai não eram tão sérios. A maioria eram apenas feridas superficiais, seus ossos estavam normais. Com alguns dias de descanso ele se curaria naturalmente. Mestres dos espíritos tinham capacidades de recuperação muito melhores do que pessoas normais. Mas as notícias do lado da Academia Trovão eram completamente diferentes. E o Tianxin havia sofrido ferimentos sérios e deixando de lado se recuperar. Se ele poderia ou não realmente participar nas finais era o problema. Lei Dong sofreu ainda mais com aquele único movimento de Dai Mubai. Não havia esperança de recuperação sem vários meses de descanso. De fato não havia muita diferença entre a força de Dai Mubai e o Tianxin. Especialmente após o primeiro ter consumido um pouco de poder espiritual anteriormente, os dois estavam ainda mais equiparados. Apenas o próprio Dai Mubai entendia claramente que sua vitória nessa luta foi graças ao singular crisântemo de veludo do céu. Vajra imortal. Isso não apenas o ajudou a bloquear muito do dano dos raios, como também protegeu seus ossos e canais de energia. E seu oponente, que devia ter a vantagem em defesa do seu espírito dragão azul relâmpago tirano, foi diretamente colocado em desvantagem. Mas ele não expressou qualquer gratidão a Tang San. A amizade entre irmãos não precisava de palavras. Para deixar Dai Mubai descansar, assim como quando Tang San estava ferido, eles especialmente deixaram um quarto apenas para ele. Embora ninguém disse nada, Zuzukin naturalmente ficou para trás. Você quer comer alguma coisa? Eu vou pegar para você. Olhando para o mumificado Dai Mubai, a frieza na face de Zuzukin já havia desaparecido há muito tempo, o olhar gentil fez seus olhos grandes parecerem ainda mais bonitos. Eu não estou com fome. Zukin, venha aqui. Zuzukin andou até a cama de Dai Mubai, puxando uma cadeira para se sentar. Dai Mubai pegou a mão de Zuzukin. Você não sempre me odiou? Zuzukin olhou para ele. Por que eu te odiaria? Dai Mubai sorriu ironicamente. Por causa do meu passado impróprio. Se não fosse por esses assuntos de antes, por que você teria vindo me encontrar? Honestamente, eu não esperava que o seu pai fosse realmente deixá-la vir ao Império Seldou. Zuzukin calmamente disse. Você realmente achou que eu vim te procurar e permaneci fria por causa daqueles casos amorosos? Dai Mubai encarou sem reação. Não me diga que não foi por isso. Zuzukin balançou sua cabeça. Não, o romance de um homem não é errado, contanto que ele não seja vulgar. Isso não é um grande problema. Mas você é diferente. Você não é uma pessoa comum. Você deve entender quanta crueldade há no seu futuro. Eu não quero que meu homem mine sua força de vontade com ninharias e algum dia morra debaixo das sais de uma mulher. Minha mãe me disse que se eu não puder me casar com um homem de verdade, será melhor não me casar então. Brilho pulsou nos olhos cruéis de Dai Mubai. Você veio para supervisionar minha cultivação? Zuzukin olhou para Dai Mubai, com uma intenção um pouco fria em seus olhos. Se você não puder alcançar minhas expectativas, eu não apenas não me casarei com você, como também irei matá-lo. Então irei me matar. Dai Mubai riu amargamente. Você realmente é digna de ser a filha dele? Esse é exatamente o estilo da sua família. Zuzukin disse indiferentemente. O que há de errado nisso? Se eu estivesse com medo disso, seu pai também não deixaria eu me tornar sua noiva. No dia em que eu me tornei sua noiva, nosso destino já havia mudado. O destino não pode ser mudado por pessoas comuns. O casamento entre nós não é apenas uma questão entre nós dois. Isso também se relaciona aos nossos clãs e... Falando até esse ponto, Zuzukin repentinamente parou. Não foi porque ela não queria continuar, mas sim porque ela havia sido puxada pelo forte abraço de Dai Mubai. Beijando os lábios de Zuzukin com força, Dai Mubai estava praticamente selvagemente exigindo isso. Zuzukin estava puramente fria. Ela pareceria estar calma. Mas seu corpo trêmulo nos braços dele traiu seu coração. Após um longo tempo, seus lábios se separaram. Dai Mubai soltou Zuzukin. A respiração dela já estava irregular. Sua face charmosa corada. Eu realmente tenho minhas dúvidas sobre você ter apenas 14 anos. Zuzukin mordiscou seu lábio. Olha quem fala. De nós. Quem parece mais com uma criança que acabou de entrar na adolescência? Além do Marron Gijun que o diretor acolheu e do Oscar que vem de uma família de plebeus. Quem de nós 5 não tem uma história por trás de nós? Eu não consigo ver por trás do Tang San e a Xiao Wu é igualmente impenetrável. Até a Hongrong não é tão simples quanto ela aparenta. Dai Mubai franziu o senho. Por que você está dizendo isso? Não importa quais sejam suas origens, contanto que você se lembre de que nós sempre seremos companheiros, isso é o suficiente. Zuzukin não refutou isso, mas sim assentiu silenciosamente.
Estando juntos por diversas situações de vida ou morte e resistindo a poderosos inimigos em comum, embora todos os demônios da Shrek tivessem seus segredos, isso ainda iria influenciar seus sentimentos uns pelos outros. Independentemente de quantas feridas ele houvesse reaberto com o esforço anterior, Daimubai mais uma vez puxou Zuzukin para o seu abraço. Diga-me, você quer ser a minha esposa agora? Zuzukin ficou sem reação, erguendo sua cabeça para olhar para o olhar penetrante de Daimubai, silenciosamente assentindo. Daimubai repentinamente sorriu. Eu me lembro de que você agora há pouco disse que o romance de um homem não é errado. Contanto que ele não seja vulgar. Certo, você só tem 14 anos, então eu não posso fazer nada com você. Eu já me segurei por muito tempo. O olhar de Zuzukin repentinamente se tornou severo, pegando um par de tesouras ao lado usado para os curativos, gesticulando algumas vezes na direção da parte inferior do corpo de Daimubai. Tente isso. Eu não ligo para o que você fez antes de eu te reconhecer como meu noivo, mas agora você é o meu homem, você só pode ser meu. Se eu descobrir que você saiu para fazer coisas erradas, incapaz de controlar essa sua coisa aí embaixo, eu vou te ajudar a se livrar dela. É. O sorriso malicioso na face de Daimubai congelou. Olhando para Zuzukin, em relação ao coração dessa menina, ele realmente não sabia se isso era amor ou ódio. O 13º round da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite estava prestes a começar. Para a maioria das academias participantes, o ranking final já estava decidido e já haviam começado a pegar leve nas lutas finais, garantido o máximo possível que seus estudantes participantes não fossem feridos, começando a se preparar para as finais. Mas duas academias ainda estavam com uma aura de espadas desembainhadas e arcos tensionados. Essas eram a Academia Shrek e a Academia Vento Divino com 12 vitórias sucessivas. Cada academia tinha que lutar em 14 rounds. Os oponentes finais da Academia Shrek e da Academia Vento Divino não eram poderosos e a vitória era praticamente inquestionável. Portanto, decidir qual seria a academia em primeiro lugar do Império Seldou dependeria da luta de hoje. Uma colisão entre dois times completamente vitoriosos. E essa luta, desde que Feng Xiaotian desafiou Tang San no dia anterior, já havia se tornado uma batalha entre duas pessoas. As 6 lutas prévias do dia já haviam acabado. Sendo o ponto alto do dia, a batalha entre a Academia Shrek e a Academia Vento Divino havia sido arranjada como a última. Os membros da Academia Vento Divino formaram uma fila, Feng Xiaotian parado na frente deles. Irmãos, vocês confiam em mim? Feng Xiaotian perguntou em voz baixa. Esses membros do time capazes de participar na competição eram todos estudantes de elite da Academia Vento Divino prestes a se graduar. Eles não estavam com Feng Xiaotian há apenas um dia ou 2. Mas essa era a primeira vez que eles haviam visto ele fazer esse tipo de expressão. Um membro do time na ponta esquerda disse sem a menor hesitação. Capitão, vá, não importa o resultado. Nós iremos todos te dar o nosso suporte. Se você não puder derrotar esse Tang San, então será impossível para nós vencermos essa competição de rankings. Você é o nosso capitão, você também é o nosso núcleo. Eu iria apoiá-lo. Os outros também assentiram em sucessão. Feng Xiaotian suspirou. As palavras de ontem do Tang San me fizeram pensar profundamente. Antes eu sempre considerei nosso time como sendo meu. Mas eu estava errado, o time consiste em todos nós. Irmãos, obrigado pelo seu apoio. Não importa o que, eu irei esgotar tudo o que eu tenho nessa luta. Capitão, não importa o resultado, nós vamos apoiá-lo. Quando Tang San e Feng Xiaotian caminharam de diferentes direções, todas as academias espectadoras já estavam alvoroçadas. Elas claramente não esperavam que a Academia Shrek e a Academia Vento Divino iriam enviar seus membros mais fortes primeiro. O capitão do time da Academia Vento Divino, Feng Xiaotian, ancestral espiritual de batalha do sistema ataque e poder do 44º nível, espírito. Lobo de 2 cabeças da tempestade de vento ao cubo. O vice-capitão do time da Academia Shrek, Tang San, ancestral espiritual de batalha do sistema controle do 42º nível, espírito, grama azul prateada. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.